Porque o Japão, o segundo maior cliente do Brasil em 2022, ele embargou, suspendeu as compras de aves vivas e de carne de aves de Santa Catarina. Essa suspensão, ela acontece após Santa Catarina registrar o primeiro caso de gripe aviária em aves de fundo de quintal, aquelas chamadas aves de subsistência. Os japoneses já haviam suspendido também as compras de frango do Espírito Santo, estado onde também foi encontrado um foco da doença em aves de fundo de quintal. Vai lembrar que essa suspensão do Japão está em desacordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, que prevê que as exportações sejam suspensas apenas em caso de gripe aviária em aves comerciais, o que não acontece no Brasil. O Ministério da Agricultura disse e escreveu lá no site que enviou os esclarecimentos demandados ao Japão e que segue trabalhando para que o impacto das restrições seja o menor possível aos exportadores brasileiros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve se reunir com autoridades japonesas em Tóquio na próxima semana, no intuito de que as autoridades ajustem as exigências de importação de aves e seus produtos às diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Segundo o Sistema Integrado de Comércio Exterior, em 2022, Santa Catarina foi o segundo maior exportador de carne de frango, atrás apenas do Paraná. Dados do Itaú BBA revelam que o Japão é o principal cliente da carne de frango de Santa Catarina, com cerca de 14% das exportações. Um levantamento feito pelo CPEA, divulgado aqui ao Hora H do Agro, revelou que o embargo, a suspensão japonesa ao frango de Santa Catarina pode gerar um prejuízo de 28 milhões de dólares por mês se mantido. A Juliana, que está conosco, é pesquisadora do CPEA, traz esses dados em primeira mão. 28 milhões de dólares de prejuízo financeiro para o setor de aves em Santa Catarina, caso o Japão mantenha essa suspensão? Seria isso mesmo, Kellen. Se a gente for levar em consideração que hoje cerca de 32% dos embarques da carne de frango brasileira para o Japão tem origem em Santa Catarina e que as receitas com as exportações de Santa Catarina para o Japão nesse ano giraram em torno de 20 a 32 milhões de dólares, essa seria mais ou menos a média aí de receita que o setor deixaria de auferir, né, se houvesse a suspensão total ali das compras de Santa Catarina, sem o redirecionamento, para outros estados, né? Mas, na verdade, um prejuízo dessa magnitude é muito pouco provável, né? Porque o próprio setor ele vai se articulando para tentar criar mecanismos para minimizar esses efeitos colaterais causados pela suspensão do Japão às compras, né, de Santa Catarina. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver? Santa Catarina direcionando a sua produção para o atendimento do mercado doméstico e outros estados absorvendo a produção de Santa Catarina, que até o momento tinham aí como destino o Japão. Então, o próprio mercado ele vai se articulando para tentar criar mecanismos para mitigar esses efeitos colaterais aí provocados pela suspensão. Um outro ponto também que faz o setor acreditar que os efeitos colaterais, né, os prejuízos não sejam dessa magnitude tão grande, é o fato de que existe uma comitiva do governo com entidades do setor, como você bem mencionou aí, e também representantes da indústria, que estão indo para o Japão, justamente para tentar esclarecer essa questão da suspensão e mostrar para eles que se trata, né, de uma ave de fundo de quintal, que isso não é prerrogativa da Organização Mundial de Saúde Animal. O Japão está contradizendo, né, ao que é discutido na organização. É o único país que teve essa iniciativa. Então, tudo indica que os prejuízos não serão dessa magnitude. Esse seria o pior dos cenários, caso realmente a gente não conseguisse redirecionar essa demanda de produção para outros estados e o Japão suspendesse totalmente esse percentual
de compra. Que é o que ele fez hoje, né? Hoje está suspensas as compras de Santa Catarina. O seu cálculo leva em consideração o aumento da duração, ou seja, essa mesma suspensão durando integralmente um mês. É isso, Juliana? Isso, esse seria o prejuízo mensal se eventualmente o Japão deixasse de comprar essa quantidade, né? Perfeito. Hoje ele suspendeu, né? Então está suspensa aí as aquisições de proteína de Santa Catarina, mas nada impede que o Japão compre, né, esses volumes que até então comprava de Santa Catarina de outros estados. Okay. Né? Então por isso que a gente não acredita que os prejuízos cheguem nessa magnitude, porque ao que tudo indica, a produção de Santa Catarina vai ser direcionada para outros estados, para o mercado doméstico, e outros estados vão absorver aí os volumes contratuais que o Japão tinha com Santa Catarina. Muito bem. Mas última pergunta, Juliana, só para a gente encerrar. Você acredita que essa sobra eventual de carne de frango vai puxar para baixo o preço do frango, da ave, do bovino, do suíno e até dos ovos? Com certeza. Toda vez que acontece esse tipo de medida, né, por parte de algum parceiro comercial, seja em qualquer mercado de proteína, isso acaba gerando uma desestabilidade muito forte nos preços de todas as concorrentes, né? Então, eventualmente, sim, essa medida do Japão, se persistir, caso essa comitiva que está indo até o Japão não consiga reverter essa decisão do país, e o Japão deixe de adquirir os volumes que vem adquirindo, né, do Brasil, então, realmente, os transtornos eles começam a tomar uma proporção um pouco maior, okay, né? E isso vai, com certeza, acabar respingando em outros mercados. Juliana Ferraz, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do CPEA, da USP, muito obrigada pela presença. Até a próxima, Juliana. Até mais. Tchau, tchau. A Associação Brasileira de Proteína Animal lamentou o embargo japonês ao frango de Santa Catarina e disse que fará parte da comitiva do ministro que irá ao país. Vamos conferir. O fato do Japão haver embargado as exportações do estado de Santa Catarina, da mesma forma que havia feito para o estado do Espírito Santo, é algo que a gente lamenta, infelizmente, pelo entendimento que o governo japonês tem de que aves de fundo de quintal têm o mesmo risco de que uma contaminação em aves comerciais. Isso não é o que o mundo entende e tampouco que preconiza a Organização Mundial de Saúde Animal. Estamos preparando uma missão, vamos acompanhar o ministro Carlos Fávaro, o secretário Carlos Goulart e o secretário Roberto Perosa, além de parlamentares que irão para o Japão exatamente para demonstrar a qualidade, segurança, transparência com que o Brasil tem feito o seu processo de acompanhamento da gripe aviária que chegou em aves silvestres e fundo de quintal somente, e que isso não muda o estado sanitário do nosso país. Esperamos que com a missão a gente possa convencer o governo japonês de que possa fazer regionalizações, onde o estado de Santa Catarina volte a exportar em breve, como também o Espírito Santo. Muito bem, obrigada, Ricardo Santin, presidente da ABPA.